Aposentados, preparei essa carta aqui para nós enviarmos. Olha, são 100 mil aposentados e pensionistas que podem pegar aí simplesmente o seu computador, o seu celular e enviar essa carta para cada ministro do STF. Estamos diante de uma situação dramática. O Congresso Nacional ficou cego, surdo e mudo. Seu deputado e seu senador não levantou um dedo para te defender. Os presidentes, tanto o anterior quanto o atual, fizeram de tudo para derrubar a revisão da vida toda e conseguiram. E o STF, diante disso tudo, se curvou. Deu cavalinho de pau jurisprudencial, rasgou a Constituição, dignidade devido ao processo legal e julgou de forma oblíqua e transversa, indireta, a revisão da vida toda em ADIs e não no tema 1102, mesmo depois do tema 1102 ter sido julgado no plenário. Então, preste atenção nesse clamor que eu quero te trazer aqui nessa carta para que você, de forma corajosa e cidadã, envie para cada ministro do STF. Tá legal? Fica comigo até o final do vídeo, serei breve e quero, de alguma maneira, contribuir nesse momento tão difícil para milhares de aposentados e pensionistas. Beleza? Vamos lá. Assunto: Justiça para os aposentados, a necessidade de resguardar a revisão da vida toda. Dirijo-me a Vossa Excelência não apenas como cidadão ou cidadã, mas como alguém que ainda acredita que a justiça, quando exercida em sua plenitude, é capaz de corrigir distorções, resgatar a dignidade e honrar aqueles que dedicaram suas vidas ao progresso desse país. John Rawls, em sua obra Teoria da Justiça, nos ensina que a justiça não é apenas um princípio abstrato, mas um pacto social que visa garantir igualdade de oportunidades e respeito aos mais vulneráveis. Seu famoso véu da ignorância nos convida a formular regras como se não soubéssemos qual papel ocuparíamos na sociedade. Um idoso aposentado, um trabalhador exaurido, um juiz ou um legislador. Se estivéssemos todos sob esse véu da ignorância, escolheríamos um sistema previdenciário que assegurasse aos mais frágeis aquilo que lhes é de direito, sem artifícios jurídicos que privem do sustento no momento de maior necessidade, que os privem de sustento no momento de maior necessidade. O Luiz Roberto Barroso gosta muito de citar John Rawls e o véu da ignorância. E o que é o véu da ignorância? Imagine se Luiz Roberto Barroso estivesse no seu lugar agora e você no lugar dele. Luiz Roberto Barroso se conformaria com a inércia dos deputados e senadores, com a covardia dos presidentes da República e com a submissão do STF, da Suprema Corte do país, aos interesses do presidente da República? Será que ele se conformaria com o que está acontecendo na revisão da vida toda? É isso que John Rawls, com o seu conceito de teoria da justiça e véu da ignorância, tenta nos trazer. E Luiz Roberto Barroso conhece muito bem. Vamos seguindo aqui. Vossa Excelência, como guardião da Constituição, integra a última trincheira entre a justiça e a barbárie, entre a civilidade e o abandono daqueles que, à beira da morte, não pedem privilégios, mas apenas aquilo que lhes foi prometido. Como nos alertou Martin Luther King, a justiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que eu quero trazer aqui é que o STF está é a última trincheira. Se o STF continuar mantendo essa revisão da vida toda do jeito que está mantendo, isso é vergonha para o STF e dá motivos para a injustiça, para a barbárie e acabou. Não tem civilidade nenhuma aqui. Enquanto isso, Luiz Roberto Barroso lança uma gravata onde vão gastar quase R$400 por gravata para dar de presente. E isso numa semana. E na outra semana vai julgar a revisão da vida toda, negando o direito líquido e certo a aposentados e pensionistas. Eu sempre te disse que isso é um julgamento político
E você tem que se posicionar politicamente e entender, ter coragem de entender isso. Infelizmente, muitos aqui te usaram, te enganaram, criaram narrativas e tiraram o Lula e os deputados e senadores desse contexto, como se apenas fosse o STF o responsável. E aí a gente tem que ter coragem para entender isso. E eu tenho. E eu acredito que você também. Vamos seguir. O julgamento do tema 1102 do STF, que reconheceu a revisão da vida toda, trouxe esperança para esses aposentados, garantindo-lhes o direito de escolher o cálculo mais vantajoso para as suas aposentadorias. Mas agora, com a decisão proferida na ADI 2111, esse direito foi destruído de forma transversa, negando-lhes benefícios já reconhecidos. Essa reviravolta judicial viola princípios constitucionais inegociáveis: dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, independência dos poderes. E aí eu fico nesse último. A inércia do Congresso Nacional e a influência do Poder Executivo não podem servir de pretexto para esvaziar os direitos fundamentais, STF. Sigamos. Diante desse cenário, urge que esta Suprema Corte reavalie a questão, reafirmando o entendimento do tema 1102 e assegurando a modulação dos efeitos da decisão para resguardar aqueles que já buscaram a justiça. Esta é a chance de fazer história não apenas como intérpretes da Constituição, mas como protetores daqueles que mais precisam da justiça. Que o Supremo Tribunal Federal não permita que os últimos dias desses trabalhadores sejam marcados pela desesperança, mas sim pela certeza de que o Brasil ainda é uma nação que honra seus filhos e seus compromissos. Com respeito e esperança, o aposentado e você vai colocar o seu nome. A minha intenção aqui é criar um movimento. Imagine 100 mil cartas chegando nos 11 ministros do STF. 100 mil cartas, 100 mil e-mails chegando simultaneamente lá. Vai fazer um impacto. Já te disse, a revisão da vida toda é um julgamento político. E se você não agir politicamente, e isso aqui é um ato político, porque eles estarão cientes de que você sabe o que eles fizeram, sabe da injustiça que cometeram e que isso vai ecoar por toda a eternidade da nossa história e da deles também. Olha, que Deus te abençoe, que você tenha coragem e tenha esse ato de cidadania. Compartilhe isso daqui com o máximo de pessoas que você puder. Lembre-se sempre, aqui é cidadania na veia. Mas, Giovanni, você não acredita na revisão da vida toda? Sim, eu acredito na revisão da vida toda. Eu não acredito em pessoas que estão aqui te vendendo sindicato e associação, te vendendo consultoria, te vendendo até a mãe e todo dia dizendo para você que vai ter reviravolta e fazendo com que você não tome nenhuma atitude cidadã e acabe caindo nessa historinha de gente que está umbilicalmente ligada às centrais sindicais e principalmente a políticos e ao presidente Lula. Essas pessoas nunca iriam lutar ou lutarão por você. Faça a sua parte, porque o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Até mais, gente.